Probabilidade é dado por uma fração, certo? Lembrando que fração é uma divisão. O numerador é o que eu quero que aconteça. O denominador são todos os casos possíveis. Por exemplo, vamos só entender a ideia, tá bom? Para que a gente possa entrar no conteúdo. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de sair um número maior que 4? Então, ó, probabilidade é uma fração, onde eu tenho o numerador e o denominador. O numerador é o que eu quero que aconteça, e normalmente está aqui, ó. Qual a probabilidade de sair um número maior que 4? É o que eu quero que aconteça. Aí eu vou interpretar a pergunta. É um dado. Um dado tem 6 números, né? Temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Concorda comigo que no lançamento de um dado pode dar qualquer um número desses? Né? Então, todas as possibilidades vai ficar embaixo. Em cima é o que eu quero que aconteça. Eu quero que saia ali um número maior do que 4. Então, quais são os números maiores do que 4? 5 e 6. Ok? Então, a gente não vai colocar aqui 5 e 6. Não, vamos colocar a quantidade. No caso, temos o quê? 2 números. Embaixo são todas as possibilidades, né? Então, pode sair o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Então, temos 6 números, ok? Lembrando que nós colocamos aqui a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Próximo passo, dividir. 2 dividido para 6 vai dar 0,33333 e por aí vai. Isso daqui é probabilidade, só que probabilidade leva porcentagem. E o que é porcentagem? Uma parte de 100. Então, ó, nós vamos pegar só 2 números depois da vírgula. O que vier depois, certo? Se transforma em um número decimal. Então, a porcentagem aqui, ó, será de 33,33%. Ok? Porcentagem é no máximo 4 números depois da vírgula. Os 2 primeiros números é o número inteiro, tá vendo? 33. Os outros se transformam ali em decimal. Por exemplo, digamos que tenha dado isso, ó. Tá bom? Tenha dado 0,12345, enfim. Então, a porcentagem seria quanto? A gente pega os 2 primeiros números para ser inteiro e o resto vai ser o quê? Decimal. No caso aqui, 34%, tá bom? Então, iria ficar 12,34%. Então, isso é a ideia de porcentagem. É uma fração é divisão, vai resultar em um número decimal, do número decimal transforma em uma porcentagem. Porcentagem é uma parte de 100. Parte é divisão, é fração, tá certo? É um número dividido para 100. Então, ó, isso daqui é 5%, 5%, tá bom? Então, isso ó, é 5%. Aqui, ó, é 20%. E aqui, 120%. 2%, 50%. E aqui, 100%. Ok? É uma parte de 100. Vamos transformar a porcentagem em fração, porque será muito útil para os cálculos de porcentagem, tá bom? Então, como transformar? Lembrando que é uma parte de 100, tá? Então, ó, 9% é 9 por
100. 5% é 5 por 100. 10%, 10 por 100. 70%, 70 por 100. 90%, 90 por 100. Claro que nem sempre eles vão vir ali um número inteiro. Porcentagem também pode vir ali em forma decimal. Como fazer? Gente, é só pegar o número que vocês estão vendo, ó, 0,5. Do mesmo jeito que pegamos aqui, ó, o número que vocês estavam vendo. Então, vamos pegar o número sem a vírgula, tá bom? Então, 0,5 é 0,5 sobre 100. Vamos lá. Todo número decimal você vai ter que acrescentar zero. E eu vou acrescentar quantos zeros? Depende. Tem quantos números depois da vírgula? Então, acrescenta só um zero. Muito simples, tá bom? Agora, uma outra dica. Zero à esquerda não serve de nada, pessoal. Então, vocês também podem, ó, retirar esse zero à esquerda. Tem dois tipos de zeros que vocês podem sempre retirar. Zero à esquerda e zero no final, caso seja um número decimal. Por exemplo, ó, um número decimal. Então, eu posso retirar o zero no final, tá bom? Camila, eu posso tirar o zero do início? Não, de um número decimal, não. Agora, se for um número normal, sem ser um número decimal, aí sim você pode retirar à esquerda, ok? Então, aqui eu vou ficar com 5 sobre 1000. Aqui, ó, mesma coisa, ó, 0,12 sobre 100. Vamos acrescentar 2 zeros. E, como acabei de explicar, podemos excluir o zero à esquerda, ok? Aqui, ó, nós vamos ficar com 0, 1, 2, 3, sobre quanto? 100. Só que nós vamos acrescentar 3 zeros. E podemos excluir o zero à esquerda, ficando dessa forma. 123 sobre 100.000, ok? E 100% é o número que você está vendo sobre 100. 150% é o número que você está vendo sobre 100, ok, gente? Então, nós vamos só acrescentar os zeros depois desses, caso seja um número decimal. Se for um número decimal, iremos acrescentar zeros de acordo com os números que temos ali depois da vírgula. Ok? Então, transformar porcentagem em fração é dessa forma. Agora, um número decimal em porcentagem. Vamos lá. Isso daqui transformado em porcentagem é o quê? Lembrando que porcentagem, ó, eu preciso de 2 números depois da vírgula, pelo menos. E se eu não tiver, Camila? Acrescenta zero. Tá bom? Então, 2 números depois da vírgula será o número inteiro. Se eu tiver 3 números, 4 números depois da vírgula, esses dois aqui, ó, será um número decimal. Então, vamos lá. Perceba que aqui eu tenho só um número depois da vírgula, mas porcentagem eu preciso de 2. Indica que esse outro número será quem? O zero. Então, isso daqui é quanto? 30%. Aqui, ó, eu preciso de 2 números depois da vírgula. Acabou. Então, isso daqui é o quê? 12%. Eu preciso de 2 números depois da vírgula. Não tem, então acrescento zero. Então, isso daqui é quanto? 70%. Aqui, eu preciso de 2 números depois da vírgula. Já tenho 0,2. É 0,2. Então, isso daqui, ó, é só 2%. 0,8, 8%. Aqui, ó, eu tenho 0,142. Então, o número inteiro vai ser só 14, certo? O resto aqui, ó, é número decimal, que é quem? 2. Então, aqui eu vou ficar com 14,2%. Aqui, ó, eu tenho 5,729.
Então, transformando esse número em porcentagem, o número inteiro vai ser o 57. O resto é decimal. Então, eu vou ficar com 57,29%. E agora que eu tenho números inteiros, aí sim, aprendemos que quando for 1 é quanto? 100%. Peraí, se 1 é 100%, 2 vai ser quanto? Tá bem claro, né? 200%. E 3? 300%. E por aí vai, ok? Então, como calcular a porcentagem de alguma coisa? Lembrando que porcentagem é uma parte de 100. Então, é aquele número dividido para 100. Então, aqui, ó, que é 20%, vai ser quanto? 20 por 100, ok? Vezes 50. Esse de significa vezes, tá bom? Então, 20% transforma a porcentagem em fração e multiplica pelo que você quer multiplicar. Nesse caso aqui temos R$ 50. Olha o pulo do gato. Toda multiplicação você pode cortar os zeros com os de baixo, ok? A mesma quantidade de zeros em cima você pode cancelar com a mesma quantidade de zeros embaixo. Lá em cima eu tenho 2, embaixo 2, então eu posso cancelar todo mundo, né? Ficando como? 2 vezes 5, 10. Embaixo quem? Só 1. 10 dividido para 1 dá quanto? 10. 10 o quê? Reais, tá bom? Então, 20% de R$ 50 é 10 reais. Vamos lá, ó, 15%. Quanto que é 15%? Tem que transformar em fração, né? Já vimos, tá bom? A fração transformada em porcentagem. Então, o contrário também acontece. Então, 15% de 3.000 pessoas. Então, transforma em porcentagem, ó, 15 por 100 vezes 3.000. Ok? Aqui eu só tenho 2 zeros, então eu só posso cancelar 2 zeros lá de cima também, né? Então, vou cancelar só 2 com 2, tá bom? Ficando assim, ó, 15 vezes 30, que vai dar 450. Dividido para quem? Quem sobrou lá? 1. Todo número dividido para 1 é ele mesmo, tá bom? Então, aqui eu vou ficar com quanto? 450 o quê? Pessoas. Tá bom? Então, 15% de 3.000 pessoas é 450 pessoas. Vamos vir para cá, ó. 85% de 60 carros. Vai ser como? 85 por 100 de 60 carros. Olha só, nesse caso eu só vou poder cancelar um zero com um, tá bom? Só posso cancelar um de cima com um de baixo. Um de cima com um de baixo, tá bom? Não é porque lá tem um zero que eu vou cancelar todos, não. É só um com um. Um com um, tá bom? 85 vezes 6 é 510. Embaixo sobrou quem? 10. Eu disse que dá para cancelar um zero de cima com um zero de baixo. Olha que coincidência. Dá para cancelar esse zero aqui com esse, tá bom? E eu só posso cancelar zeros no final. Não é qualquer zero que podemos cancelar, não, né? Imagina só. Se eu tenho ali 203 dividido para 10, por exemplo. Aí, ó, cancela esse zero com esse. Tá errado, tá bom? Eu só posso cancelar zeros no final do número. No meio, início, posso não, tá bom? É só no final do número. Pelo amor da matemática, não façam isso. Então, ó, aqui, ó, como são zeros no final, então eu posso cancelar ficando 51 dividido para 1. Todo número dividido para 1 é ele mesmo. Então, 85% de 60 carros é 51 carros.
Então, ó, sabendo de toda a parte de porcentagem, né? Porque vamos precisar de porcentagem na probabilidade, por isso foi que eu dei essa ideia todinha de porcentagem para usarmos aqui. Vamos lá. Em uma sala de aula tem 30 alunos, 12 meninas e 18 meninos. A professora vai fazer um sorteio para um aluno responder uma questão. Qual a probabilidade de ser sorteado uma menina? Probabilidade é uma fração, onde o número que vai ficar embaixo são todas as possibilidades, ou seja, o total. Então, nós temos quanto? Lá dentro da sala. Quem pode ser sorteado? Todo mundo, certo? Todo mundo pode ser sorteado. Então, os 30 alunos podem ser sorteados. Agora, o que eu quero que aconteça? Qual a probabilidade de ser sorteado uma menina? Então, meninas, ó, temos quantas lá? 12. Ok? Então, o próximo passo é só dividir 12 para 30. 12 dividido para 30 vai dar 0,4, ok? Aí, lembrando, do número decimal, vamos transformar em quê? Porcentagem. E já aprendemos, 0,4 é quantos por cento? Lembrando que porcentagem, preciso ter ali de 2 números depois da vírgula. Se eu não estiver vendo, coloco quem? Um zero. Então, transformando isso em porcentagem, vai ser quanto? 40%. Então, tem 40% de chance de sair uma menina. Vamos lá, agora um cálculo ali de porcentagem, né? Em uma cidade com 10.000 habitantes, 0,8% da população foram contaminados pelo Covid-19. Ok, eu tenho uma porcentagem, mas eu quero saber quantas pessoas foram contaminadas. Então, como fazer esse cálculo? Simplesmente vamos pegar a porcentagem e multiplicar pela população, pelos habitantes, tá bom? Só que, ó, a porcentagem nós temos que transformar em quê? Em fração. Então, como transformar 0,8% em uma fração? É o número que eu estou vendo sobre 100. Só que perceba que eu tenho um número depois da vírgula, porque é um número decimal. Então, vou ter que acrescentar um zero. Para ficar mais bonitinho aqui, ó, vou excluir esse zero, porque zero à esquerda não serve de nada, ok? Então, transformei 0,8% em fração. Depois disso, eu vou fazer o quê? Ó? Multiplicar pelo total de habitantes, que é 10.000. Então, ó, multiplicação, né, com divisão, né, que ali temos uma fração, o bom disso é que eu posso excluir zeros, tá bom? Zeros no final. Então, eu vou excluir um zero de cima com um zero de baixo. Um zero de cima, um zero de baixo. Um zero de cima, um zero de baixo. Ok? Não posso excluir esse outro porque não tem mais um outro lá. Então, vamos fazer o cálculo. 8 vezes 10, 80. Embaixo eu só fiquei com quem? 1. 80 dividido para 1 vai dar quanto? 80. O quê? O quê? Pessoas, né? Ok? Então, em uma cidade de 10.000 habitantes, 80 pessoas se contaminaram aí pelo Covid-19. Tá bom? O cálculo é feito dessa forma, pessoal.